fase 4, o aluno ele já consegue usar muitas das técnicas que ele foi treinado lá na fase 3, no uso de técnicas. Então eu vou pegar aqui o livro e vamos ver algumas técnicas que a pessoa já foi treinada e certamente ela já consegue aplicar por estar na fase 4, no seu estado de excelência. Vamos pegar aqui a primeira técnica, introdução envolvente. Está na página 35 do nosso livro. Página 35 fala sobre a introdução envolvente. O que é uma introdução envolvente? É aquela introdução que cria expectativa no ouvinte para aquilo que será apresentado. Então, a gente sabe que o pessoal vai fazer uma palestra tem vários temas, né? Então, não adianta aqui falar de um assunto como exemplo, porque existem tantos temas, né? Mas aqui fica a ideia, né? Uma introdução, ela precisa criar expectativa nos ouvintes para aquilo que será apresentado, para o que vai vir depois. Prender a atenção dos ouvintes. E aqui dá algumas sugestões. Por exemplo, você pode fazer isso usando perguntas. Você faz algumas perguntas e não responde. Deixa a assistência curiosa. Essas perguntas serão respondidas durante a sua palestra. Uma outra sugestão também é fazer uso de algumas ilustrações. Você começa a ilustração e vai detalhando a ilustração durante a sua palestra. Então a pessoa vai sempre ficar curiosa de saber, né, como vai ser o final daquela história, né, daquela ilustração. Outros assuntos também que está incluído, né, no estado de excelência é, por exemplo, a qualidade da leitura, que tem a ver com a boa leitura. A pessoa tem que treinar, saber que ela precisa treinar a leitura para se expressar bem, né, exatamente de acordo com o nosso idioma, o nosso português. Também usar bem o volume. Alguns palestrantes costumam gritar muito, né? Então deve se tomar cuidado para não falar muito alto, que incomoda, e tomar cuidado também para não falar muito baixo, porque senão as pessoas lá do fundão não vão conseguir entender a sua mensagem. Então, são vários pontos importantes, mas temos também outros aqui que ainda vamos falar mais à frente. Nessa fase, a pessoa também ela vai conseguir fazer uma apresentação bem natural. Isso porque ela já consegue controlar bem o seu nervosismo, que é uma das coisas que pode atrapalhar a naturalidade da sua apresentação. E também ela vai aprender a diferença entre fazer uma palestra natural e uma palestra técnica, mais formal, como se estivesse fazendo uma apresentação de um telejornal. Um outro aspecto também importante é que a pessoa, nessa fase, ela consegue agregar valores à sua apresentação. Que tipo de valores ela pode agregar? Tem várias coisas que ela pode incluir na sua apresentação para que ela fique melhor do que se ela apenas estivesse usando um esboço, apenas se ela estivesse
transmitindo o seu assunto apenas em palavras. Uma outra técnica que conseguimos fazer uso nessa fase 4, no estado de excelência, é o uso de ênfase, que se encontra aqui no nosso livro, na página 48. Por que é importante fazermos uso de ênfase na nossa apresentação? A ênfase, ela serve para destacar uma palavra ou um assunto importante que nós queremos que as pessoas guardem, que levem para casa. Então, como é que nós podemos fazer bom uso de ênfase? Aqui o livro, ele dá 4 sugestões. Por exemplo, podemos aumentar o tom da nossa voz, ressaltando a palavra ou o ponto que nós queremos destacar. Essa é uma maneira. Podemos também diminuir o tom ou podemos também repetir a palavra ou o ponto que desejamos enfatizar. Então isso é feito de antemão. Você faz uma análise sobre a sua matéria que você quer destacar e você, na hora, talvez por ter sublinhado ou colocado aquela palavra, aquela ideia em negrito, você vai dar um tipo de ênfase que você achar mais apropriado. Então, aqui na página 48, fala sobre essa técnica, uso de ênfase. Outras técnicas também que podemos usar é falar com cordialidade. Se encontra aqui na página 51 do livro, mas é importante ressaltar que a cordialidade ela é aplicada em algumas palestras, em outras não. Algumas você pode ser mais cordial, outras talvez você tenha que ser mais sério. Então, é um ponto, né? É interessante que você conheça, que você leia como aplicar, mas você vai entender por que ela não se aplica a todo tipo de palestra. Aqui fala também sobre a linguagem corporal. Olha só que interessante. E são 3 páginas que tratam desse assunto. Da página 53 até a página 56. Vamos ver? Linguagem corporal. Olha só o que diz. O corpo fala e precisamos saber usar bem esse recurso poderoso. Aqui cita o grande Charlie Chaplin, que usou bem da linguagem corporal. Quando os filmes não tinham som, nós sabemos que Charlie Chaplin ele abusou da linguagem corporal. Ele conseguia transmitir seus sentimentos através da sua habilidade de usar esse recurso que é a linguagem corporal. Então o livro aqui traz dicas do que podemos fazer. Com as expressões do rosto, por exemplo, conseguimos transmitir vários sentimentos, como alegria, tristeza, surpresa, raiva, preocupação e outros. Com as mãos, podemos indicar tamanho, profundidade, altura, tempo, passado, o presente, o futuro. Ao falar sobre o passado, podemos contar para trás, indicando o tempo que passou. Falar sobre o futuro, podemos estender a mão para frente. Quando usamos gestos dessa forma, eles realçam a palavra e é um suporte para nossa palestra.
ajudando assim a dar ênfase naquilo que nós estamos falando. Então, o assunto é bem extenso aqui, com várias ideias. Começa na página 53 do livro e vai até a página 56. Um outro ponto é a lógica da apresentação. Essa lógica da apresentação, ela tem a ver com a parte da argumentação da nossa palestra. É importante que você prepare o seu argumento de forma lógica, senão as pessoas não vão entender. Tem que ter coerência, tem que ter lógica, o assunto tem que estar atualizado, para as pessoas realmente verem que o que você está ensinando é verdadeiro. Então isso tem a ver com a lógica da apresentação. Então tudo isso está incluído na fase 4, que é o estado de excelência. Temos outros pontos aqui também interessantes que vamos também mostrar. Nessa fase também, a pessoa ela consegue fazer uma apresentação natural. Por que ela consegue fazer uma apresentação natural? Porque ela é uma pessoa, é um palestrante mais seguro. Ela já não tem mais aquele nervosismo todo de um iniciante. Então isso contribui para uma apresentação natural. E ela também já entendeu que o formalismo demasiado, ele acaba tirando a naturalidade da sua apresentação. Então ela também vai evitar ser tão formal e fazer bom uso de perguntas, como mostra aqui a página 65 do livro. Como podemos fazer bom uso de perguntas? Note, quando fazemos uso de perguntas, estimulamos o raciocínio. Isso torna a apresentação mais interessante e contribui para manter a mente dos ouvintes alerta. Perguntas bem elaboradas estimulam o raciocínio e contribuem para o entendimento do assunto que está sendo abordado. Então, o bom uso de perguntas pode enriquecer a sua palestra. Em vez de você fazer uma palestra apenas transmitindo informação, você envolve a assistência com perguntas. Existem dois tipos de perguntas. A pergunta direta, onde você quer obter realmente uma resposta da assistência, ou aquelas perguntas retóricas, onde não se espera que a assistência responda, mas que ela apenas responda mentalmente. Por exemplo, você sabe o que é uma pergunta retórica? Então, é claro, eu não estou esperando que você me responda, nem daria, você está apenas assistindo esse vídeo. Mas a pergunta que eu acabei de fazer faz com que você pense sobre o assunto e dê uma resposta mental, se sabe ou não o que é uma pergunta retórica. Então, nesse ponto, a pessoa ela sabe fazer bom uso de perguntas para usar em sua apresentação. O outro ponto é o uso de recursos visuais. Então, numa apresentação, a pessoa também ela pode usar os recursos visuais que tem disponível. Como já falamos aqui, né, no workshop, ela pode usar slides, usando planilhas com os dados da sua palestra. Ela pode usar também mapas, desenho e até mesmo usar algo que está ali no seu meio, ali onde ela está fazendo a palestra. Talvez uma cadeira. Uma cadeira ela pode servir para ilustrar alguma coisa visualmente, como a estabilidade, o equilíbrio
algo que está firme em quatro pedestais. Então a cadeira é algo que está ali presente e pode ser um meio visual que a pessoa pode usar em uma palestra. Também ela pode fazer bom uso de ilustrações. A ilustração ela serve para criar um impacto no ouvinte. Então aqui na página 70 até a página 75 trata do uso de ilustrações. Como que você pode usar bem as ilustrações em sua apresentação, em sua palestra. Então esse é um outro ponto que a pessoa, no estado de excelência, ela já consegue ter um bom domínio. Vamos falar ainda sobre outros tópicos que estão dentro da fase estado de excelência. Que tópicos são esses? Como podemos mexer com os sentimentos? Está aqui na página 75 do livro. Vamos ver? Página 75 do nosso livro, que diz: os humanos são dotados de sentimentos profundos e reagem a esses sentimentos que têm em seus corações. Muitos dos sentimentos humanos são influenciados pela experiência na vida, acontecimentos que deixam marcas, e também a sua criação, cultura e religião de cada indivíduo. Note, a maneira que falamos pode determinar como as pessoas reagirão às informações. Ou seja, quando usamos palavras suaves ou falamos pausadamente, palavras assim são mais eficazes para atingir os sentimentos dos nossos ouvintes. Aí aqui cita um simples exemplo de uma criança, por exemplo, pedindo algo ao seu pai. Então a gente sabe que a criança ela já tem aquele jeito de pedir e ela vai pedir de uma forma tão jeitosa, né? Já faz alguns gestos, umas carinhas, e isso acaba fazendo com que, igual o pai ou a mãe não queira dar alguma coisa, talvez um alimento que ela pediu que não está na hora dela comer, mesmo assim os pais acabam cedendo por causa dos sentimentos dela, dos pais, que foi mexido pela forma que a criança falou. Então aqui na página 75 tem uma explicação sobre como se pode fazer isso, mexer com os sentimentos, e também alguns exemplos. A página 78 fala sobre a importância da pausa. A pausa ela tem um grande valor dentro de uma palestra. A pausa ela serve para fazer com que o discurso seja melhor compreendido. Ela pode ser usada também para se dar ênfase e para determinar pontos, né? Ponto final, ponto e vírgula e assim por diante. Então a pausa ela tem uma função importante dentro da nossa apresentação. Lá na página 80 tem também um ponto muito interessante, que é falar com entusiasmo. Note o que diz aqui a introdução do próprio livro. Ao falar de algo que consideramos muito importante, que queremos que outros saibam, falamos disso com muito entusiasmo. E isso fica evidente pelo tom de nossa voz. Então o entusiasmo ele é contagiante. Ele está relacionado com o tom da voz da pessoa. Se a pessoa está feliz, está alegre, isso vai refletir no tom da sua voz. Então isso é evidente. Então quando você prepara uma palestra e você quer entusiasmar as pessoas com aquela apresentação,
Então você vai se preparar para fazer isso. Mas é claro que aqui destaca também que nem toda palestra você pode fazer uso do entusiasmo. Por exemplo, você vai transmitir um relato de calamidade, sofrimento, um acontecimento de uma morte. Então tem coisas que não dá para você fazer com entusiasmo. Mas algumas outras matérias é bom você aplicar um pouco de entusiasmo, porque isso faz bem para os ouvintes. É muito provável que eles sejam contagiados e gostem da sua apresentação. Nossos dois últimos tópicos é como podemos persuadir e a conclusão do nosso discurso ou da nossa palestra. Esse tópico como persuadir é muito bom para vendedores, precisam convencer o cliente sobre determinado produto que ele quer vender, precisa vender, mas mesmo que não estejamos vendendo nada, nós podemos estar vendendo uma ideia. Nossa palestra está vendendo uma ideia. Então é importante que aprendamos também a persuadir os nossos ouvintes. Está na página 83 do nosso livro. E sobre a conclusão, que é o nosso desfecho, né? Na página 86 entra esse ponto tão importante que é a conclusão. Então aqui fala que nós devemos pensar na conclusão do discurso como sendo a moral do assunto. Então, depois de termos falado por 30 minutos, nós vamos guardar 5, 10 minutos para concluir. Afinal de contas, que conclusão nós chegamos diante de tudo isso que já foi falado? Qual é a moral do assunto? Aí você vai simplificar o entendimento que você queria passar para os seus ouvintes e induzi-los então a fazer aquilo que você pretende que seja feito ou que seja entendido de acordo com o tema da sua palestra. Então a conclusão ela tem um papel muito importante, né? Dizem que o que se fala por último é exatamente o que a pessoa retém. Então é na conclusão que você vai fazer com que as pessoas fixem alguns pontos importantes de toda a sua palestra. Aqui também nós temos alguns tópicos que não vamos considerar, mas que eu acho muito importante você desejar adquirir o livro. Ele estará disponível em alguns dias no site da Amazon de forma gratuita. Mas esses tópicos eles são muito bons. Tem aqui uma miscelânea que tem 8 tópicos. Eu queria apenas chamar a atenção para 2, que é a apresentação espontânea e também a apresentação improvisada. Então, pensa bem, você está numa reunião e é convidado para fazer uma palestra. Você não se preparou. Então, você vai ter que fazer uma apresentação improvisada. Como que você pode fazer uma apresentação improvisada ser tão boa quanto uma apresentação preparada? Então aqui na página 95 tem algumas dicas que podem te salvar e você vai sair-se bem mesmo fazendo uma apresentação improvisada. Um outro ponto que eu queria destacar não é a apresentação espontânea não. Você pode ler a apresentação espontânea que está na página 94, mas é quando alguém tira a sua atenção. Você está numa palestra e tem uma pessoa, sempre tem alguém fazendo uma baguncinha, um barulho, um grupo de pessoas conversando muito alto,
Como que você, que é o palestrante, pode lidar com essa situação sem constranger a pessoa? Tem aqui algumas dicas que elas funcionam, porque eu já apliquei e já vi colegas também que leram o livro aplicar essas dicas e olha, dá certo. Você consegue resolver o problema sem constranger ninguém. Então fica aqui as dicas. Muito obrigado e até a próxima vez.